E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje nós vamos falar de erros que são extremamente comuns na italiana e são princípios de abertura que você pode levar também para outras aberturas que você joga. Também vou ensinar, é claro, como é a maneira adequada de punir esses erros que são tão comuns em nível amador. Para isso eu trouxe aqui umas posições, começando por essa, que é uma posição extremamente simétrica na italiana. Isso aqui é muito popular entre iniciantes e jogadores de nível intermediário. Literalmente, milhões de partidas já foram jogadas nessa posição aqui no Lichess, né? Temos aí 4 milhões de partidas jogadas nessa exata posição na base de dados. E eu gostaria de perguntar para vocês o que é que vocês jogariam de brancas aqui. Tenho certeza que muitos de vocês falaram que jogariam peão H3, falaram aí que jogariam o roque, talvez uma manobra de cavalo aí, né? Cavalo para E2. Porém, eu tenho certeza que a maioria de vocês falou que desenvolveriam seu bispo na cravada bispo G5. Isso daqui, infelizmente, né, vai ser um erro dentro dessa abertura. Emanuel Lasker já dizia: nunca desenvolva seu bispo numa cravada de cavalo antes do seu adversário fazer o roque. E aí agora a gente vai discutir o porquê, né, de você não querer trazer o seu bispo antes do roque do oponente. Pois bem, o que é que a gente deve analisar aqui? Esse bispo em G5 ameaça alguma coisa de fato? A realidade é que não. Se vier o lance peão H6, você vai ter que trocar o bispo pelo cavalo. Por quê? Se você volta o seu bispo para H4, seu oponente pode jogar o lance peão G5 aqui. E agora você vai ter que ficar pianinho e botar o seu bispo na casa G3. E olha só ao que foi reduzido o seu bispo, né? O seu bispo agora está encarando uma cadeia de peões enorme, tá com outra cadeia de peões aqui, restringindo bastante os movimentos dele, e agora sua peça é inútil. Aí você vai se perguntar, tá, mas ao menos o oponente danificou a própria cadeia de peões, né? Mas a realidade triste é que não, ele não danificou, né? Por quê? Porque não existe um rei aqui na casa G8, não tem problemas ele avançar esses peões, ele vai simplesmente jogar para fazer o roque do outro lado, enquanto você tá, na verdade, recebendo um ataque que é muito real. Agora a cravada do bispo do oponente vem com força e você nem tem como jogar o lance peão G4 na sequência, né? Você pode jogar H3, mas aí G4 não vem mais ali na sequência. Olha só como a cravada do oponente vem com mais força porque você não esperou o roque aí do seu oponente. Agora, vamos dar uma mudança aí na ordem dos lances só para exemplificar alguma coisa. Se você joga aqui com o peão H3 para parar a cravada do bispo do oponente e ele faz o roque, agora a cravada é muito forte. Agora o bispo G5 vem e o adversário vai ter que fazer uma escolha importante. Ou ele permite que você dobre os peões dele, porque na sequência você vai jogar o lance cavalo D5, ou senão ele vai de fato ter que danificar um pouco a própria estrutura, avançando os peões na frente do rei. Por quê? Agora se ele joga peão H6 e você volta o bispo para H4, não existe mais a possibilidade dele jogar peão G5, né? Ele vai ter que fazer outras coisas aqui na posição. Se ele joga com peão G5, eu tenho certeza que muitos já sabem, mas para os que não sabem, você pode, na verdade, simplesmente sacrificar o seu cavalo por 2 peões para manter a cravada. Uma vez que essa peça cravada aqui é muito mais difícil de ser defendida do que de ser atacada, você certamente vai recuperar a peça. Por exemplo, para adicionar pressão no cavalo aqui, você já tem 2 lances de cara. Você pode jogar cavalo D5 ou senão você pode jogar a sua dama para F3 e os 2 lances vão de fato ganhar o cavalo. Seu oponente pode inclusive jogar o lance mais comum, rei G7, para adicionar um defensor ao cavalo, só que isso não muda o fato de que quem está defendendo esse cavalo é uma dama, que é uma peça muito valiosa, e um rei, que é literalmente a peça de maior valor do xadrez inteiro. Então, com o cavalo D5, você ataca o cavalo 2 vezes com peças que valem pouco, e ela está defendida aí com peças que valem muito. Então, independente do que acontecer aqui, você vai sair ganhando aí após essas trocas, apesar do cavalo estar sendo atacado 2 vezes e defendido 2 vezes. Você pode ver
que aqui já é muito difícil do seu oponente fazer qualquer coisa. Provavelmente você vai tomar o cavalo com cheque, vai forçar o seu oponente a recapturar de dama. Tudo por quê? Porque você se atentou à regrinha de desenvolvimento de Emanuel Lasker. Não desenvolva o seu bispo até que seu oponente tenha feito o roque. Perfeito? Então, vamos para o próximo erro que ocorre aqui dentro da italiana. Pois vamos lá, eu trouxe aqui uma posição da italiana dos 2 cavalos, né, a defesa dos 2 cavalos, e aqui basicamente você está desenvolvendo seu cavalo para a casa F6 e atacando o peão de E4. Seu oponente precisa defender o peão, portanto, existem 2 lances aqui que são populares. Cavalo G5, que vai para o ataque do fígado frito, que defende o peão, ao mesmo tempo que ataca F7. E também temos o lance peão D3. Não tem nada de errado com nenhum desses 2 lances. No entanto, uma das coisas que o jogador de brancas faz com frequência aqui é deixar o peão sem defesa na expectativa de que ele vai conseguir o peão de volta. É o caso aqui dos jogadores que fazem o roque, né? Geralmente, quando o oponente faz o roque, ele não espera que você vá tomar o peão, ele espera que você vá assumir que você não consegue manter a vantagem do peão, vai jogar bispo C5 e o jogo continua normalmente, né? Como se fosse uma Jiuoku piano. No entanto, não é o caso, você pode tomar sim o peão de E4 e se o adversário jogar com os lances mais comuns aqui, que é o caso torre E1, esperando que você volte cavalo e na sequência vá entregar o peão de volta, né? Você diz para ele, nada disso, eu vou jogar aqui com o peão D5, eu vou manter a vantagem que você me entregou, né? Qual é a ideia desse lance peão D5? Você está apoiando o seu cavalo, que apesar de estar alinhado com o seu rei, não pode ser atacado com facilidade. Por exemplo, se vier o lance peão D3, você toma o bispo e ao final das trocas você inclusive continua com o seu peão extra, né? Então, o que o oponente geralmente faz aqui? Geralmente ele desenvolve o bispo aqui, traz o bispo para a casa B5 para cravar o seu cavalo e tentar recuperar o peão, né? Atacando aqui o peão de E5, que o cavalo defendia, agora não defende mais por conta da cravada, beleza? O que é que você deve fazer? Você deve, por exemplo, jogar um bispo D6 que defende o peão? Não, por quê? Porque aí sim vai vir o lance peão D3 atacando seu cavalo e de fato você vai perder o peão que você havia ganho na casa E4. Você deve jogar de maneira mais ativa, com o bispo C5. Jogue sempre ameaçando algo. Seu oponente toma aqui o peão de E5 agora, vai cair na sequência o peão de F2 que está atacado 2 vezes. E tenha certeza, algumas vezes isso vai acontecer e você vai simplesmente ganhar de cara, né? Por exemplo, cavalo toma E5 e aí bispo toma F2 e você tá ganho porque você vai ganhar a torre no final aí da linha, beleza? No entanto, vamos ver o que é que as brancas podem fazer de maneira mais combativa. Geralmente vai seguir aqui o lance peão D4. E aqui o jogador de brancas se acha muito esperto. Colocou um peão na frente do seu bispo. Agora o cavalo e o bispo não mais estão ameaçando a casa de F2. E esse peão aqui está atacado 1, 2 vezes, não 3 porque o cavalo está cravado, beleza? Está atacado 2 vezes e está defendido 2 vezes. Então, E toma peão de D4, cavalo toma e o oponente se acha aqui um espertalhão. Tá falando o seguinte, haha, agora eu bloqueei aqui a casa de F2, o perigo está bloqueado com o cavalo, você está com o seu cavalo cravado e na sequência eu vou jogar o lance peão F3 e eu vou ganhar o seu cavalo. E além de tudo, eu ainda estou atacando o cavalo de C6 2 vezes, eu certamente venci agora, né? Não é isso que o seu oponente está pensando, ele provavelmente está querendo que você tome o cavalo aqui para ele tomar de dama e toda a sua posição entrar em colapso. No entanto, o que é que você vai fazer? Calmamente, você faz seu roque aqui e não tem perigo nenhum. Vamos dar uma olhada na posição. O que acontece se bispo toma C6, que é o lance mais comum? Se cavalo toma, você toma lá em F2, lembrando, né? O cavalo está cravado. Então, se bispo toma C6, você pode, ao invés aí de recapturar esse bispo, jogar o lance que é muito mais combativo e é mais difícil de ver também. Você provavelmente vai ficar sabendo desse lance aqui por esse vídeo, se você já não conhece a armadilha, cavalo por F2. Qual que é a ideia? A ideia é que seu oponente tem que reagir a esse lance. Ele não tem como jogar qualquer coisa que não rei toma cavalo, senão vai cair a dama dele. Se ele segue tomando as coisas na sua posição, toma a dama e está muito feliz. Então,
Rei toma. Cavalo em F2. Agora você cravou o cavalo dele ao próprio rei e você tem algumas maneiras aí de ganhar esse cavalo com cheque. Sendo a mais forte delas, dama H4 cheque. Tem também dama F6. Mas dama H4 cheque vai forçar o seu oponente aqui a reposicionar o próprio rei, de maneira que quando você tomar o cavalo, você ainda toma com cheque. Ou se não, né? Se ele reposiciona o rei aqui para F1, quando você tomar o cavalo, você toma com uma ameaça de cheque mate. Qualquer que seja o caso, na sequência, o oponente vai ter que reagir ao que você está fazendo e você ainda ganha o bispo. Agora vamos fazer a contagem de material aqui na posição. No final da contagem de material, você está com 2 peões inteiros a mais. Tudo porque o seu oponente lá no quarto lance não quis defender o próprio peão dele na casa E4. Falando em defender esse peão, existe aqui um outro lance que o oponente pode jogar que também é um erro, que é o lance cavalo C3. Esse lance por si só não é um lance que é errado, mas você pode tomar aqui o peão de E4 e no final da linha você tem um pequeno garfo, né? Com lance peão D5, dando um garfo no bispo, no cavalo. Não é um erro se o oponente souber o que ele tem que fazer, ele tem que voltar o bispo para D3 para manter o par de bispos. Na sequência que você toma o cavalo, ele toma o peão de bispo e aqui a posição está mais ou menos igual, apesar de que a taxa de vitória das pretas está mais alta do que o das brancas, né? A sua chance de vencer esse jogo é maior a partir desse ponto. Mas se ele toma o peão de D5, aí a posição fica realmente desbalanceada. Após dama toma bispo, aí você tem muito mais controle central, porque você tem um peão no centro, você tem um cavalo desenvolvido, você tem uma dama aqui que está extremamente forte. E não somente a taxa de vitória é alta, a avaliação real da posição aqui é quase como se você tivesse uns 2 peões a mais, né? Eu vou ligar o computador para demonstrar, olha só. Menos 1,5 ponto aqui para as pretas por conta da atividade da dama, por conta do peão central que está forte porque o oponente vai ter que gastar lances para mover o cavalo novamente ali para a casa C3, beleza? É como se o jogador de pretas estivesse jogando de brancas a partir dessa posição. Pois bem, pessoal, por favor, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você curte o meu conteúdo, considere se tornar membro e um abraço, pessoal. Até a próxima. E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima.